do Instagram, jogar a foto das mesmas camisetas, direcionar para um site, botar esse site ativo e começar a divulgar esse Instagram. É isso, é a conexão perfeita. E isso daqui, já vou enfatizar que isso daqui já é nível intermediário avançado. Você é um gênio. Ó, você vai poder fazer uma renda extra com um sistema simples ou com um site profissional. O que a gente vai precisar aqui? Vai precisar de uma ferramenta chamada Lovable, uma ferramenta chamada GitHub, outra que é Git. O Git e o GitHub, na verdade, eles são meio que um conjunto, assim, né? Um derivado do outro. Um é filho do outro, digamos assim. Daí a gente vai precisar do VS Code para facilitar a nossa vida de procurar as coisas dentro do... O VS Code é como se fosse um editor de código, editor de texto, tipo um Word da vida. Ou esse aqui mesmo que eu tô, ó, Google Docs da vida, só que para código, entendeu? Aí, beleza. E uma outra chamada Vercel. O que esse Lovable faz? O Lovable, ele cria o sistema ou o site do zero gratuitamente. O Git, o GitHub, a gente fala que é um versionador de código. O que significa isso? Significa que o seu código ele vai estar salvo na nuvem e se acontecer alguma coisa com o seu PC, ele não vai ser perdido, entendeu? Aí o VS Code, ele é o Google Docs para código, né? Um editor de texto. E o Vercel é para a gente publicar e deixar online, gratuito também, tá ligado? Então, como que funciona aqui? Primeiro a gente vai criar as contas, né? Eu já tenho conta, mas para criar a conta aqui no Lovable é simples. Você pode criar a conta com seu e-mail, com um e-mail e senha. Você escolhe como que você vai criar a conta. Aqui não tem erro. Não precisa instalar nada e tal. No caso, que tem a loja online ali, eu aprendendo essa parada aí, eu consigo já botar um site com produtos da minha loja. Com produto de verdade, inclusive, com certeza. A gente pode até fazer isso aqui, né? Beleza. Aí o Vercel, a mesma coisa, vai criar um login into Vercel, se tiver conta, se não tem, sign up, né? Que é para criar a conta. Vai colocar aqui que é para hobby, vai colocar o seu nome e vai continuar. Depois continuar, ele diz, você quer criar a conta com o Google, com o GitHub, com esse, ou com e-mail normal? A gente vai criar com o GitHub. Então, primeiro, a gente vai fazer uma conta no GitHub também. De novo, aqui eu já tenho, né? Mas para criar a conta também é simples. Dá para criar a conta com o Google aqui, ó. Ou você coloca o e-mail e senha da sua preferência, um username aqui que você escolha também. Vai escolher o Brasil e vai dar criar a conta. Aí depois que criar a conta, você vai vir aqui e vai continuar criando a conta do Vercel com o GitHub, certo? E aqui no Lovable, a gente vai conectar o GitHub no Lovable. Então pode ver aqui, ó, que tá esse meu avatarzinho aqui é o mesmo do GitHub. Ele tá conectado aqui. Ó, aqui, ó, GitHub. Tá Sincronizado. Um sincronizado com o outro. Todos eles se conectam, certo? E o VS Code é a mesma coisa. Aqui, download VS Code, ele é bem... Ele é gratuito e é bem leve. Então dá para baixar para Windows, para Linux, para Mac. Vai fazer o download. Aí depois que fizer o download e instalação, ele vai abrir esse cara aqui, ó. Normalmente ele não vai ter tantas opções aqui do lado, porque essas opções aqui que tem aqui do lado eu fui instalando ao longo do tempo. São extensões. Aqui tem uma loja, ó, extensions, tem uma loja de extensões e você baixa aqui algumas extensões para facilitar o seu desenvolvimento aqui. Mas nesse caso, a gente não vai precisar, é só para saber que se não tiver tantas opções assim, tá normal. Ok. O que a gente vai fazer agora? Primeiramente, a gente vai lá no nosso Lovable e vai criar o que a gente queria criar. Então, você disse que queria criar uma loja, né? Como se fosse tipo de um e-commerce. Como que você imagina essa loja num momento inicial? A pessoa, ela vai acessar o link, ela vai comprar e já vai fazer o checkout, o pagamento ali mesmo? Ou não? Você prefere que quando ela quiser mais informações ou quiser comprar o produto, seja direcionado para o seu WhatsApp, você fecha com a pessoa no WhatsApp ou no Instagram? Como que você prefere essa parte? Queria que fosse tudo automatizado, ela já fazer pagamento, tudo, daí eu só não sei, só não sei o que eu faria na questão logística, tipo, a hora que chegar na parte da entrega.
tá ligado? Eu não sei. Na entrega você pode pegar, como a pessoa vai escrever os dados dela, você pode ir no correio e enviar, né? Você vai ter o Sim. nome, você vai ter o endereço, ela vai escrever esses dados lá, e daí você vai pegar esses dados, vai embalar o produto e vai enviar para ela por correios. Dá até para fazer, sabe o quê? Colocar uma integração, da mesma forma que a gente viu que esses daqui se conectam um com o outro, a gente pode fazer uma integração com o correios, aonde a pessoa no próprio site vai colocar o CEP dela e ela já vai saber quanto de frete que vai dar. Sim, isso, da hora. Para você não precisar ter que arcar com esse custo de frete você, né? A não ser que você vai fazer uma campanha, frete grátis, alguma coisa assim, daí é diferente. Então, Sim. como você quer todas esse adicional, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de mais duas ferramentas. Uma que se chama Supabase. O que é esse Supabase? Esse Supabase, também a gente tem que criar uma conta aqui. Esse Supabase, ele é uma base de dados. Então imagine que você precisa armazenar as informações dos produtos, mudar o preço quando você quiser e tal, colocar fotos de repente. Então para isso a gente precisa ter um lugar para armazenar esses dados. E o Supabase ele vem para isso. Ele também é uma ferramenta gratuita até um certo nível, certo? E ele vai armazenar esses dados para a gente. Aí a outra ferramenta é uma ferramenta de pagamentos chamada Stripe, stripe.com. Esse Stripe é uma forma de você também fazer uma integração com o seu site, onde a pessoa vai poder passar o cartão de crédito dela, pagar com um Pix, de repente, ela vai poder escolher uma forma de pagamento e quando ela pagar, vai cair o dinheiro aqui na sua conta da Stripe. Daí você vai pegar esse dinheiro e transferir para outra conta sua para você poder usufruir dele, né? Sim. Então, precisa de todas essas integrações. Então, Lovable, deixa eu colocar aqui Lovable, Stripe, que é o meio de pagamento, e o Supabase, que é a base de dados. No caso, mais ou menos, a grosso modo falando, todas essas ferramentas seriam departamentos do site, digamos assim. Isso, é departamento. Um vai ser o criador, o outro vai ser responsável por armazenar o código, o outro vai ser responsável para você editar esse código, caso você queira, outro vai ser responsável para colocar online, para outras pessoas poderem acessar, um vai ser responsável pelo pagamento e um vai ser responsável pelo armazenamento das informações que você coloca no site. Bem prestada atenção é simples, né? Isso. Um conecta com o outro, um conversa com o outro. Aí o que a gente vai fazer? Vamos partir para a criação logo aqui, ó. Quero um e-commerce de produtos de... Ou vamos fazer o seguinte, como a gente está testando aqui e depois a gente vai criar, eu te ajudo a criar com os seus logins, a sua conta, e aqui a gente vai fazer um teste para a gente publicar e fazer um conteúdo em cima disso. Então eu vou escolher aqui camiseta, loja de camiseta, para facilitar aqui ó, o exemplo, e daí depois a gente faz o real com você lá, com as suas contas no off daí, beleza? Então quero um e-commerce de camisetas personalizadas, É bem simples e direto, é uma linguagem bem natural que você vai colocar aqui. Quero um e-commerce de camiseta. Aí funciona como se fosse praticamente uma IA. Exatamente. Por trás ele tem uma inteligência artificial que ele entende a sua demanda e ele vai lá e trabalha para fazer o mais próximo daquilo que você mandou. Óbvio, até uma certa quantidade de texto, né? Você não vai colocar um livro aqui, né? Para escrever detalhadamente cada coisa, mas até uma certa quantidade de texto, ele entende aquelas características e faz o mais próximo possível, né? Então quero um e-commerce de camisetas personalizadas, vou conectar com Stripe e com Supabase, vou dizer para ele, porque ele tem essas integrações aqui internamente, ele já reconhece essas duas ferramentas, que são bem conhecidas. Ele já sabe como se conectar com essas ferramentas, entendeu? Por isso que aqui é bem simples de você fazer, porque você não vai precisar ter um conhecimento de programação em si, mexer no código ali, mudar o código para poder fazer essas integrações. Coisa que há uns anos atrás você tinha que mexer na documentação, ver código, etc. Era bem mais complicado, né? Beleza, eu vou conectar com o Stripe e com o Supabase. Que mais que dá pra gente colocar aqui? Quero um design moderno e minimalista. Que mais que dá pra gente colocar
aqui: preciso de uma área administrativa para gerenciar os produtos e os clientes, além dos pedidos, e quero uma integração com a... Aí que vem alguns termos técnicos, agora vem um termo técnico que não necessariamente você vai precisar profundamente saber, mas ele é necessário para a gente falar para a IA o que ela deve fazer, como que ela deve se conectar, que se chama API. API é como se fosse uma ponte. Imagine que a gente tem essa base de dados aqui do Supabase e a gente tem a ferramenta do Stripe, que é de pagamentos. Como que o Lovable conversa com o Supabase, conversa com o Stripe, como que o Vercel vai conversar com o GitHub, certo? Para a gente armazenar nosso código, colocar online. Eles se comunicam através de pontes, e essas pontes são denominadas API. Então eu tô falando para ele, cara, eu quero uma integração com a ponte dos Correios, entendeu? Ele já vai saber para calcular o frete através do CEP, beleza? Tudo linguagem natural. Entrou um termo técnico aqui, mas é linguagem natural para ele criar. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer com... Caramba, ele te dá muito mastigado daí, né? Vamos esperar o que ele vai dar, mas daí escrevendo desse jeito, você sabendo, né, um termo técnico, vai dar mastigado. Sabendo um termo técnico, sabendo as ferramentas que ele tem integração nativa, você consegue usar ele com uma capacidade muito maior. E isso daqui, já vou enfatizar que isso daqui já é nível intermediário avançado do Lovable. Porque para você criar um site profissional e de repente vender para alguém já, você não precisa de tudo isso. Aqui já é um nível intermediário para avançado, que é um sistema onde a gente vai cadastrar produtos, gerenciar os pedidos, vai gerenciar os produtos, etc, né? E eu vou dar play aqui. Aí ele vai começar a trabalhar, vai começar a fazer o pensamento dele aqui e vai fazer tudo que a gente precisa. Enquanto isso, eu vou entrar na minha conta aqui do meu GitHub, do meu Vercel. Para mim poder trabalhar, igual você falou, para mim poder trabalhar e tá fazendo isso para tá vendendo site ou sistema para comércio, essas coisas, eu teria que estar com o computador. Isso, é mais interessante o computador porque a gente precisa obrigatoriamente de algumas ferramentas que só funcionam no computador. Por exemplo, o VS Code, ele só funciona em computador. E, obviamente, você vai ter uma tela maior aqui para você poder trabalhar, né? E agora, o que a gente vai fazer? Vou entrar aqui na minha conta do GitHub também, porque enquanto ele tá criando aqui, tá trabalhando no design, tá fazendo tudo que ele tem que fazer, demora, dependendo do que você pedir, ele vai demorar alguns minutos ali, já no ambiente preparado, Vercel, GitHub conectado, para a gente poder jogar o nosso sistema online já mais rápido também. Então, VS Code já tenho, Supabase, vou fazer o login aqui, Stripe, vou fazer o login também, beleza. Ó, aqui tem algumas empresas aqui, ó, que eu fui usando para teste, né, e tal, você consegue ver aí, não? Sim, consigo ver. Beleza. Saldo, transações, clientes, catálogos. Isso, exatamente. A gente vai criar uma para esse daqui também. Tô conseguindo abrir, dar o zoom na tela ainda. Agora eu vi que ela dá para chegar bem perto. Ó, então tem um projeto aqui, a gente vai criar outro. Ó, deu um barulhinho, terminou. O que acontece? Qual que é a parte que às vezes pode pegar a gente? Ó, olha o que ele já criou pra gente aqui, ó. Caramba. Tá vendo? Tá, ó, uma ideia. Agora, se eu criar um perfil de Instagram, jogar a foto das mesmas camisetas, direcionar para um site, botar esse site ativo e começar a divulgar esse Instagram... É isso. É a conexão perfeita. Inclusive, eu não vou lembrar a fonte exatamente, mas eu tava vendo um vídeo, o cara mostrou a fonte lá, que as empresas que possuem sites... foi uma propaganda patrocinada da HostGator, que eu tava vendo um vídeo de YouTube e mostrou lá uma propaganda deles, e eles fizeram uma pesquisa de que as empresas que possuem sites, elas são vistas como muito mais profissionais do que aquelas que não possuem e, consequentemente, vendem mais. Então, se você tem só um Instagram, é de graça, você consegue mostrar ali e tudo mais e tá tudo certo. Só que quando você tem um site ou um e-commerce como esse, onde você pode comercializar através do seu site, principalmente com todas essas integrações de pagamento, de base de dados, etc., você passa uma visão muito mais profissional, né? Sim. Então, beleza. E daí eu vou explicar
colocar um caso aqui. Eu vou clicar aqui nesse nome e ele vai me mostrar aqui, ó, to left. O que é esse to left aqui? Faltando 2. São os créditos diários. Então, para você fazer essas coisas, e conversando com ele, pedir para mudar as coisas aqui, mude alguma coisa, ele gasta crédito. Então, essa é a forma que eles fazem dinheiro. Eles te dão 5 créditos gratuito todos os dias. Geralmente, para você mudar alguma coisa, usa um crédito só, mas como a gente criou várias páginas aqui, eu vou passar por cada uma delas, então ele usou mais créditos para criar. Sim. E daí agora tá sobrando 2. Depois que acabar esses 2, eu não consigo mais mexer, a não ser que eu convide pessoas para usar esse meu código aqui, daí eu ganho 10 créditos grátis, ele tem as regras certinho ali, ou eu posso fazer o upgrade e pagar para ter mais créditos. Então ele vai me mostrar aqui, ó, $25 por mês, você vai ter 100 créditos por mês. Se eu quiser 10 mil créditos por mês, e assim vai mudando o preço aqui, né? Conforme quantos mais por mês, ele vai mudando o preço. Inclusive, mas também, conforme você tiver mais descrição ali sobre acertar ali, pedir exatamente da maneira que você quer, se você for esperto no pedido ali no começo, como igual você fez, com isso e aquilo, de tal jeito, tal forma, você talvez não precise mudar tantas coisas depois, né? Você consegue economizar crédito na otimização da mensagem que você mandar, isso com certeza. Isso mesmo. Mas assim, suponha que você tá com uma demanda de clientes recorrente, os caras estão pedindo coisas para mudar, já estão tipo, fazendo pagamento. Dependendo conforme for o cenário, vale a pena você ir pro plano pago para você poder fazer suas alterações. Mas o que eu vou mostrar aqui é como que a gente pode fazer para evitar ao máximo o pagamento ali, né? No caso, se esperar 24 horas, ele te dá mais 5 créditos. Exatamente. Então, tipo assim, você pode fazer num ritmo menos acelerado, usar os créditos gratuitos, ou você pode fazer num ritmo mais rápido e acabar pagando para poder usar a ferramenta. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai sincronizar o nosso projeto lá com o GitHub, com a conta que a gente criou, porque a gente precisa pegar esse código aqui para mexer nele, porque se eu ficar digitando para mudar aqui, ele vai consumir crédito, e a gente quer otimizar isso da melhor forma. Então, a gente vai buscar baixar esse código, porque ele deixa a gente ter acesso ao código fonte e fazer algumas alterações pontuais. De novo, sem as alterações pontuais vai ser sem a necessidade de saber programar, simplesmente texto. Então, qualquer texto que tem aqui, ó, a gente pode mudar sem precisar saber programar. Vamos dar uma olhada primeiro nos... Pera lá, eu perdi o fio da meada. Aí, em vez de você mudar por aqui, você vai mudar por aquela outra ferramenta, que daí não vai te cobrar nada e você consegue estar mudando por lá também. Exatamente. Você é um gênio. Ó, então vamos dar uma olhada nas outras páginas que tem aqui, né? Ó, vou clicar aqui em cima. Ó, ele entra na página do produto. Dá para você escolher o tamanho. Ele já fez algo bem completo aqui, ó. Cores, né? Quantidades. Fala quantas unidades tem disponível. Então já dá para ver. E essas coisas assim de cor, tamanho, quantidade, você muda tudo por essa outra ferramenta que no caso você falou que consegue pôr códigos. Então, aí são duas coisas diferentes. Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Só que como vai envolver uma parte já de programação para fazer essas alterações, então a gente pode fazer para mudar texto. Então, eu quero mudar esse texto aqui, ó, tecido premium com acabamento, não sei o que. Quero mudar esse texto. Esse texto é um texto simples. Sim. Eu acho esse texto e mudo sem precisar saber programar. Não, eu quero que esse botão aqui seja redondo. Então faz mais sentido você pedir. Daí é programar, ou você pede pro Lovable fazer. Só que pro Lovable vai consumir crédito, entendeu? Entendi. Ele programa para você, só que consome crédito para programar para você. Clicar em adicionar no carrinho aqui, ver o que ele faz. Caso não saiba programar e tiver dinheiro no bolso. É isso. Aí, ó, eu cliquei em adicionar no carrinho, ele disse, ó, camiseta foi adicionada no carrinho e subiu um número aqui em cima. Aí se eu clicar aqui, ó, ele já abriu o pedido aqui, ó, finalizar compra ou deletar aqui. Eu tô vendo junto com você, não sei o que tem mais além disso. Tô clicando para ver também. Sim, sua primeira experiência. Ó, se eu finalizar
compra, ele pede os dados pessoais, CEP. Vamos colocar um CEP aqui para ver se ele calcula o frete. Vamos pegar um Praça Rui Barbosa CEP. Por isso que dinheiro faz dinheiro, né, mano? Se o cara tiver dinheiro e não souber nada, pelo menos ele tem dinheiro, ele paga todo o conhecimento, né? Exatamente. Paga ferramenta, paga tudo e... Ó, vou colocar aqui o CEP da Praça Rui Barbosa para ver se ele já tá funcionando. Não completou aqui, mas calculou algum frete. Meio que dá uma completada, né? Ah, não, mas é o autocomplete, né? Coisas minhas que já estão salvas aqui. Aí ele não completou. Daí dá pra gente pedir aqui, ó, não tá completando e tal, não sei o quê. Mas isso a gente vai ver com calma. Aí beleza, vamos ver o que mais tem aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Ah, ele criou uma página de exemplo de como que vai ser a administração do negócio. Aqui um dashboard com o total de vendas, os pedidos, os produtos, os clientes, pedido recente. Se eu clicar aqui, ó, vai estar os produtos que eu vou poder editar, entendeu? Deletar. Tô clicando e não tá acontecendo nada. Isso. Ó, tô clicando e não tá acontecendo nada. Isso tem que ser programado. Aqui alguns pedidos fictícios pra gente ter uma noção, né, de como que tá processando, enviado. Alguns clientes fictícios também. Essa parte administrativa, obviamente, a gente tem que proteger com senha. Para isso, precisa ser programado também para proteger com senha. Na hora que for ter acesso àquela página, tem uma senha para acessar. E isso, para não é qualquer um que entra. Entendi. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos jogar isso lá pro nosso GitHub. Vamos conectar aqui. Cliquei aqui nesse ícone, conectar. Vou mandar ele conectar o projeto na minha conta do GitHub e vou mandar transferir. Eu caí. Aqui ele já transferiu o projeto pro meu GitHub. Como que tá o nome? Design by Twir. Vamos ver. Design. Ó, Design by Twir. Tá aqui, ó. Se eu clicar nele, tá aqui todo o código dele. Todo o projeto. Aí eu posso pegar esse código aqui, vou até voltar aqui que tá mais fácil, ó. HTTPS, tá selecionado HTTPS. Vou pegar copiar esse link aqui. E lembre-se, a gente precisa de uma ferramenta adicional. Lembra que eu falei aqui, ó, GitHub? Então, GitHub é esse daqui. E o Git? O Git, a gente vai fazer o download dele. Tá aqui, ó, o site oficial git-scm.com. Instalar para Windows, para Mac, para Linux. Ele tem as opções de download aqui, vai instalar normal, igual qualquer programa, next, finish, aí ele vai conectar. Só que daí a gente precisa configurar o Git também. Qual que é essa configuração? A gente criou uma conta no GitHub com e-mail e com senha. Então a gente precisa, como a gente instalou o Git, a gente precisa dizer pro Git, esse daqui é o meu GitHub. Esse é o meu e-mail do GitHub que você precisa se conectar. E a gente faz isso de uma maneira muito simples. Eu vou abrir aqui no chat GPT porque ele dá uma facilitada pra gente. Se não tiver conta no GPT também dá pra baixar, é bem rápido. Criar conta também é 2 toques. Aí eu vou dizer aqui. Tô conversando direto com o chat GPT. Então você já sabe como que mexe aqui, beleza. Vou falar pra ele como eu configuro meu e-mail do GitHub no meu Git. Aí ele vai me responder o passo a passo. Basicamente, ele vai falar... Oi? Esse chat GPT é esperto, hein, mano? Basicamente ele vai falar para você abrir um terminal e fazer uma configuração de e-mail e nome. Aqui, ó. Git config global, você só vai fazer o quê? Copiar esse cara aqui, Ctrl C, vai vir aqui no... Mano, te dá o código. Te dá o código para você já usar. Vai mudar aqui do seu nome, qual que é o seu nome mesmo, colocar aqui, né? Aí você vai dar um Enter, certo? Depois que você fazer isso, você vai fazer a mesma coisa com o e-mail, mesmo e-mail do GitHub, e vai dar um Enter também. Aí ele vai salvar aqui essas informações. Aí, no terminal, se tiver no Windows, você abre a tecla Windows aqui, né? Tem aquela tecla Windows, né? Essa tecla aqui, ó. Se tiver no Windows, você clica nessa tecla, ele vai abrir aqui do lado aqui um negócio para pesquisar e você digita CMD. Quando você digita CMD, vai abrir o terminal, que é algo, vai abrir um negócio similar a esse meu aqui. E daí você vai pegar os comandos que o GPT te deu, vai substituir o que tá dentro das aspas aqui e vai colocar o seu de verdade. Aí beleza. Aí conferir se ficou tudo certo. Dá para conferir. Como que eu vou conferir? Vou clicar aqui e mandar. Ó, ele falou, ó, meu nome, o nome que está configurado é esse e o e-mail é esse, porque eu já tinha configurado antes, né? Não fiz agora porque já estava configurado. Então ele dá o código tudo certinho. Configurou, tá ok, tá mostrando aquele que você colocou, fechou. Não precisa fazer mais nada do que tá aqui por enquanto. Aí a gente vai lá abrir o nosso VS Code. A gente copiou, então recapitulando, a gente copiou HTTPS, copiou esse cara, configurou o Git, veio aqui no VS Code. Cara, isso daqui é uma aula completíssima, velho. Isso daqui é nível intermediário avançado.
avançado já, velho. Eu me perdi ali na parte de tu... dos dois que tem um nome parecido. Como é que é? Ah, então aqui, ó. Essa é... Opa, deixa eu voltar. Essa parte aqui? Não, das duas ferramentas, tá ligado? Git e GitHub. Git e GitHub. Do GitHub para conseguir fazer a sincronização, no caso, com o teu login e e-mail, precisa disso. Isso. O GitHub, ele é o repositório na nuvem. Imagine que esse cara aqui, ele salva o seu código gratuitamente na nuvem para você não ter problemas de perder o seu código na sua máquina, perder a sua máquina de repente, queimar, estragar a sua máquina, acontecer alguma coisa e você perdeu o código do seu projeto. Quando eu entrar nessa ferramenta vai estar tudo ali. Tudo aqui. Porém, eu não entendi o porquê que tu tem que pedir pro chat GPT te dar aquele código. Ah, você pede para ele te dar aquele código no caso porque eu não sei programar. Esse código aqui, ele é uma configuração do Git e do GitHub. É uma configuração desses dois caras aqui, ó. Ah, o ChatGPT já entende e te dá o código da configuração exata. Da configuração, porque caso contrário, o que eu teria que vir aqui, ó? Eu teria que pesquisar aqui no site oficial e achar o código que fala sobre isso. Então, deixa eu ver aqui. Install, tá aqui, beleza. Daí, pra facilitar, tu jogou direto no GPT, pegou o código lá. Então, daí essa parte que eu perdi. Daí tu pegou o código e colocou no teu computador, no terminal. No teu terminal. Exato. Porque o que acontece? O Git é a ferramenta que ele pega o código da sua máquina e joga pro GitHub, faz o upload pro GitHub. Ele é como se fosse, entre aspas aqui, aquela ponte que eu tava falando, a API. Ele pega, Sim. ele conecta a sua máquina com o GitHub de uma maneira segura, certo? Sabe quando você tá no Google Drive, que você joga uma foto, joga um arquivo e ele faz o upload automaticamente ali? Sim. Ele salva no Google Drive? É basicamente isso, só que ele faz através do Git. Então, ó, pra você ver, eu não consigo nem achar aqui, de tanto que a facilidade com o GPT é mais deixa eu ver, código Git para configurar GitHub. Aí ele vai falar aqui, ó, também no Google aqui, ó, config, username, user e-mail, igual aquele cara, ó, para configurar, use os seguintes comandos no terminal, entendeu? Que é aqueles mesmo que o chat GPT deu pra gente. A gente basicamente tá usando o GPT para ser o complexo pra mim é porque eu achei que tu pegaria esse código aí e jogaria direto em alguma dessas ferramentas para elas fazer esse trampo. E tu jogou no teu terminal. Isso. Isso ficou um pouco complexo para mim. É porque esse código, ele conecta a sua máquina no GitHub. Ele não conecta, ele não é como se fosse uma conta online do Lovable, uma conta online do Vercel, que está conectando com outra conta online do GitHub, do Supabase. Ele não é online, ele é local, ele é da sua máquina específica. Então, por isso que a gente precisa abrir o terminal, que é como se a linha de comando do seu computador, para configurar a sua máquina, sincronizar a sua máquina com a sua conta online, entendeu? Isso daqui é como se fosse a integração. Agora ficou mais claro para mim, Beleza. Porque ele é a integração, né? Ele integra a sua máquina com a ferramenta online. Ele é uma ferramenta como se fossem as outras, porém diferente, né? Exato. Ao invés de você, conecta aqui no meu GitHub, conecta no Vercel, vem aqui, ó, lembra que eu peguei e conectei aqui no GitHub, aqui, ó. Isso. Foi só clique e funcionou. A gente chama isso daqui de interface, né? A interface é bem simples, porque você só clica no botão. No caso do Git é diferente, porque a gente tem que lidar com o comando na linha de comando do computador. Comando e tal. Exatamente. Então, beleza. Uma vez conectado aqui o Git no nosso GitHub, a gente vai fazer o que a gente chama de clonar o projeto. Então, a gente pode pegar tanto esse link aqui, ó, quanto aqui no GitHub vai ter o mesmo link, ó. É o mesmo link que tem aqui, HTTPS aqui, ó. A gente pode pegar tanto lá quanto aqui e vai fazer o clone do nosso projeto. Esses comandos que você vai ver eu fazendo aqui é comando do Git. Quando a gente escreve Git, ó, para você saber se instalou certo, ele falou lá que configurou o meu e-mail, minha senha. Para você confirmar, você pode escrever aqui git --version, ele vai falar git version tal. Então, o que eu fiz aqui? Abri o VS Code,
Code, quando você abre, ele fica assim, ó. Ele vai ficar assim, certo? Só que aqui, ó, tá vendo aqui em cima que tem terminal? Sim. Eu vou colocar aqui, ó, New Terminal. E ele vai abrir aquele terminal que ele abre aqui, ó, que ele abre no CMD, a linha de comando que eu tinha te falado, dentro do VS Code ele tem acesso. Então você consegue abrir o terminal por dentro do VS Code, que é mais fácil, né? O teu terminal da sua máquina, no caso, esse daí? Exatamente. Ah, daí lá em cima deixa eu ver aqui, tá escrito aqui, Edit, Select, Ouvir, Go, Terminal. New Terminal. Daí ele abre o terminal da minha máquina dentro do VS Code. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar numa pasta, então esses comandos são comandos de acesso à pasta. Sabe quando a gente abre assim, ó? Deixa eu ver se tem alguma aqui pra eu... Ó, tá aqui, ó. Eu vou entrar nesse projeto aqui. Vou dar 2 cliques, certo? Sim. Entrou. O que por debaixo dos panos... E aqui é a interface. O que por debaixo dos panos ele tá fazendo? Ele tá fazendo esse comando aqui do terminal. Quando a gente viu todas as pastas ali disponível, é esse comando aqui, ls. Ele lista todas as pastas que estão disponíveis no caminho que eu tô. Eu tô dentro da raiz do meu computador e ele lista as pastas. Aí eu tenho uma pasta aqui chamada projetos. E como que eu entro? Se fosse pela interface, 2 cliques. Como é por linha de comando, é cd, espaço e o nome da pasta, projetos. Dá um enter, ele vai te indicar aqui, ó, que ele entrou na pasta projetos. Beleza. Se eu fizer um ls aqui de novo, listar as pastas que tem dentro da minha pasta projetos, ele vai falar aqui, ó, bilionário, checklist, serviço, não sei o que. Vamos ver aqui, ó. Se eu for aqui vou entrar no bilionário aqui pra gente ver aquilo dali, ó. CD, bilionário. LS, vai estar aqui, ó, BioBridge, Car Service, fórmula de lançamento, Kaique Ebook. Aqui, ó, LP, fórmula de lançamento, Kaique Ebook, entendeu? Tudo que lista aqui é o que tá aqui. Mas por que é importante a gente saber disso daqui? Ó, CD ponto, ele volta a uma pasta, entendeu? Aí, beleza. Por que é importante saber disso daqui? Porque aqui eu vou fazer o clone do meu projeto. Git, comando do Git, clone, e vou dar um Ctrl V aqui, ou Command V, dependendo se estiver no Windows ou no Linux, e ele vai colar aquele link lá que a gente copiou. Que é o do projeto todo. Que é o do projeto. E quando eu der como é que é o nome? Tá lá em qual ferramenta? No GitHub. No GitHub. No GitHub. Porque agora eu vou dar Enter aqui, ó. Quando eu dou Enter, ele faz o download aqui, ó. Ele falou que não achou o projeto. Deixa eu ver aqui qual que tá configurado. Tive uma ideia. Vou deixar esse projeto, vou aqui em Settings, e como ele tá privado, eu vou mudar a visibilidade dele para público. O público é como se qualquer pessoa que tem esse link pode baixar o projeto. O privado, mesmo a pessoa tendo esse link, não consegue baixar. Então eu vou mudar para público aqui. Agora ele fez o download, liberou, beleza? O que eu vou fazer? Vou entrar no projeto. O nome da pasta é Design Byte. Então cd, design. Se eu der um tab... Ué, ele não tava deixando você abrir porque tava privado? E daí, como ele tava privado, eu ia precisar mexer em algumas configurações de credencial de autenticação, e daí, ia demorar mais, faz isso, faz aquilo, muita coisa complicada. E para fins de aprendizado aqui, a gente não precisa de tudo isso. Aí, beleza. Vou dar um cd design aqui, ó, comecei a digitar e não terminei, vou dar um tab. Ele completou para mim com a pasta que ele encontrou. Entrei, e aqui vem o pulo do gato. Code, ponto. Tô dentro da pasta, vou clicar, vou digitar code, ponto, e dar um enter. Ele vai abrir um outro VS Code, vou colocar yes, I trust the authors, vou fechar esse, e esse de trás aqui eu também posso fechar, vou ficar só com esse daqui. Aqui tá o meu projeto. Esse aqui é o código que tá lá. Só que, aqui são as pastas que ele criou. Então, se eu clicar aqui, tem uns códigos aqui, ó, entendeu? Clicar aqui, vai ter uns... Todo site pastas. Exatamente. O que eu vou fazer agora? Vou colocar lá no Vercel. Então, vou vir aqui no meu Vercel, vou vir nesse Add New Project. Ele vai puxar aqui. Se não estiver puxando, é só mandar conectar, instalar o seu GitHub aqui, ó. Add Account GitHub. Ele vai conectar. Você vai autorizar e ele vai puxar os projetos que tá lá. Design by Tuir. Vou colocar aqui Import. Só que o nome eu quero mudar. Vou ver se tem um outro nome disponível. Camiseta personalizada Pro, por exemplo. Vamos ver se esse nome está disponível. E vou clicar em Deploy. Se não tiver disponível, ele vai falar, use outro nome, porque esse nome já tem alguém usando. Porque esse site vai ficar online, né? Então, como vai ficar online, alguém já pode estar usando o link, aquele link, né? Provavelmente aqui não tá. Quando eu fui lançar minha loja, eu tive esse problema, sabia? Então você sabe mais ou menos como que funciona, né? Porque já tinha o nome. Ó, já tá online. Isso. Já tá online. Vou clicar aqui, vou pegar esse link aqui e vou mandar para você.
pra você acessar e ver se você consegue entrar nele. Fechou. Ó, mandei no chat aí, conseguiu ver? Uhum. Veja se você consegue acessar, você tá pelo celular, né? Sim. Abriu. Tá online, tá online. Sim. Ó, E ela tá no modo demo, né? Tá do mesmo jeito que no caso você fez e isso, se a gente for clicando em todos os links que a gente clicou naquela hora lá dentro do Lovable, ele vai aparecer as mesmas coisas. Então, o que que provavelmente falta aqui? Falta conectar com o Supabase, falta conectar com o Stripe, certo? Falta a gente criar uma autenticação de login e senha para nem todo mundo ter acesso ali ao negócio, certo? Cadê você? Calma aí, deixa eu voltar nesse. Falta a gente fazer um monte de coisa. Falta conectar com a base, falta o Supabase, certo? Falta o Stripe. Mas daí o que... Mas a grosso modo é isso. É isso. Se fosse um site para fazer uma propaganda, não tivesse a compra, não tivesse o cadastro de produtos, o gerenciamento de clientes, já estava pronto, já estava online, certo? Aí beleza. Tu vai postar essa aula no YouTube. Vou. Aí o que acontece? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Camisetas personalizadas. Lembra que eu falei que dá para mudar o texto sem precisar saber programar? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou lá no meu projeto, lembra? Tem um monte de código, um monte de coisa. Vou vir aqui nessa lupa aqui do lado, ó. Vou clicar nela e aqui tem um... Vai procurar. Vou procurar. Ó, ele já apareceu Uhum. algumas opções aqui, ele apareceu, ó. Então aqui, ó. Ó, aqui, o que que eu vou tentar buscar, como deu algumas opções aqui, eu vou tentar buscar a que é mais próximo dessa aqui. Só camisetas personalizadas, não tem mais nada. Aqui esse tem camisetas personalizadas de qualidade premium. Acho que não é esse. Camisetas personalizadas de alta, também acho que não é. Custom, também não é. É o que é só camisetas personalizadas, é esse aqui, ó. Vou clicar, aqui tá umas coisas vermelhas, porque eu configurei uns negócios no meu projeto aqui, ele tá dando... Ali dá outras opções porque é da descrição da camiseta, né, e tal. Exatamente. Mas eu vou pegar e vou mudar aqui, camisetas personalizadas Pro, que é o que eu tinha colocado lá. Então coloquei aqui, ó, camisetas personalizadas Pro, vou vir aqui, Save All, ou Ctrl S, né? E tá vendo, ó, embaixo da lupa tem um Source Control. Eu vou dar um nome aqui, né, sei lá, mudança de título. Só para, como se fosse assim, uma referência das mudanças que eu fiz, porque eu posso mudar muita coisa. Então, é um texto de referência para as mudanças que eu fiz. Vou clicar aqui nesse commit e depois sync changes e ele vai funcionar. Aqui no Vercel, o que ele está acontecendo aqui? A gente vai go to dashboard, a gente vai em deployments aqui em cima e ele vai falar, ó, agora há pouco, just now, ele acabou de subir uma alteração que eu fiz. Se eu for no GitHub, vou apertar aqui F5 ou atualizar a tela, ele vai falar que eu dei um commit 1 minuto atrás, com o título mudança de título, tá vendo? Ó? Uhum. E se eu clicar aqui em cima, ele vai mostrar para mim a diferença de como que tava para como que eu deixei. Isso a gente chama de versionamento de código. Ele traz as versões do código para você ver exatamente o que que tava antes, o que que mudou, se deu alguma coisa errada para você poder voltar, entendeu? Não precisar perder essas histórico de alterações. E se eu for no site e apertar F5 aqui também, ele mudou lá. Camisetas personalizadas aqui no meu também, será que vai ter mudado? Entra aí pra gente ver. Top, mudou. É isso. Então, as alterações de texto a gente faz dessa forma. A gente poderia pedir pro Lovable, mas o Lovable ia gastar crédito para fazer isso. Então, os textos faz pelo VS Code, né? A gente baixa o VS Code, baixa o projeto com o Git clone que a gente fez lá no GitHub, instalando o Git, configurando, e daí a gente consegue fazer essas alterações aqui e atualizar o código lá no GitHub e, consequentemente, no site publicado, que é o Vercel. Beleza, próxima parte aqui, a parte do Supabase. Vamos ter que usar... Opa, ele atualizou aqui. Vamos ter que usar esse cloud aqui, ó. Bem aqui em cima tem uma nuvenzinha do lado do mais, do lado do code, chamada cloud. Vou clicar nela e ele vai falar, você quer colocar a sua base de dados aqui dentro do Lovable? Ou você quer conectar com o seu Supabase lá que você tem. Eu vou falar, eu tenho um Supabase aqui, quero conectar com o Supabase, certo? Vou continuar, vou clicar aqui em criar um projeto, vou chamar o projeto de camisetas, vou mudar a region aqui, ó, para o Brasil, achar o São Paulo, Brasil aqui. Essa region é os servidores deles. Então, o servidor aqui no Brasil, mais próximo da gente, tem uma latência menor. O que isso significa? Que quando eu mandar buscar um produto na base de dados, quando eu mandar
salvar alguma informação na base de dados, ele vai demorar menos, porque ele está conectando num servidor próximo. Se eu conecto num servidor do outro lado do mundo, ele vai demorar mais. E quando a gente está falando de experiência de compra, quando a gente está falando de acesso a um site, se demorar muito, a pessoa não gosta e sai do site. Não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente coloca aqui esse region São Paulo aqui. Vou escrever uma senha aqui, qualquer, e vou criar o projeto. Create new project. Beleza, ele criou o projeto, vou voltar no Lovable e vou esperar ele atualizar aqui, ó. Ó, atualizou sozinho. Camisetas. Vou conectar com camisetas. Supabase foi conectado. Ó, ele tá... Quando ele tá thinking aqui, e aqui tá um quadradinho, quer dizer que ele tá trabalhando em alguma coisa. Daí a gente espera ele terminar. Ó, parou aqui, ó. Terminou. Vamos ver aqui, ó. Parece que ele não consumiu crédito. Vamos ver. Vou atualizar aqui pra ver se ele consumiu ou não. Ó, não consumiu crédito pra isso. Ao que parece. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa conectar o Stripe, que é o nosso meio de pagamento. Pra isso, a gente precisa criar um projeto no Stripe, ó, colocar aqui, criar organização, deixa eu ver, não, criar conta. Então, cliquei em criar conta, cria uma conta separada, cria uma conta numa organização, tanto faz. Nome aqui, camisetas personalizadas também. Ah, beleza, criar. Provavelmente aqui, o meu tem algumas já, né? O teu, ou de quem estiver fazendo a primeira vez, vai estar vazio, né? Aqui, ó, ele criou camisetas personalizadas, certo? Vou falar para ele aqui, ó. Agora eu vou usar um crédito aqui. Preciso fazer conexão com Stripe. Cara, o que aconteceu a partir dessa parte do vídeo? Ele deu um problema de espaço no PC, eu comecei a gravar de novo, resolvi o problema de espaço que tinha de armazenamento, comecei a gravar de novo, só que só gravei a tela e não gravei o áudio. Como o áudio tá pelo microfone, então essa parte acabou ficando mudo. O que eu decidi fazer? Vou assistir novamente essa parte gravada sem áudio e vou ditar para vocês verem aí. Infelizmente não vai ter a participação do Luiz, porque o áudio dele foi cortado, mas pelo menos eu vou conseguir ditar e mostrar para vocês o que a gente finalizou na aula aquele dia, beleza? Então vamos lá. Pelo que eu me lembro ali, eu assisti de novo, até editei a primeira parte do vídeo, a gente tava falando a respeito de as chaves do Stripe que a gente precisa jogar lá no nosso sistema para a gente poder ter essa integração do sistema que a gente está fazendo com o nosso meio de pagamento. Eu lembro que eu não consegui criar uma nova organização, pegar uma chave nova, não sei por qual motivo, talvez por alguma documentação que é necessária agora, mas como eu tinha outros exemplos de outras vezes que eu tinha feito sistemas, então eu peguei um teste de um outro projeto e joguei lá só pra gente ver ali em teste, colocando cartão de crédito, fazendo checkout, como que seria, né? Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu vou dar uma adiantada aqui. Quando vocês forem ver essa parte, vou colocar direto na parte de teste. Ó, então eu consegui achar uma chave de teste, coloquei no projeto, salvei, e enquanto isso o Lovable estava fazendo o que ele precisava fazer ali. Aí, enfim, ele disse que cadastrou uma camiseta personalizada ali, tamanho tal, preço tal, quando a pessoa clicar no produto, conectar o meio de pagamento lá. Então ele disse que cadastrou a camiseta personalizada, com cor, tamanho, a escolha, porém o preço de R$ 89. Então um dos itens foi cadastrado lá no Stripe. Depois disso, ele editou o projeto para poder receber essas alterações. E quando eu tentei fazer um teste ali, colocando os dados e etc., coloquei dados fictícios ali, né, como e-mail, telefone, coloquei um CEP qualquer, ele não estava calculando o CEP, ele não estava integrado com a API dos Correios, por mais que eu tinha dito que queria integrar, mas com certeza era alguma característica ali da API dos Correios, que, se não me engano, tem que fazer um cadastro lá, alguma coisa assim. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu acabei deixando essa parte da API dos Correios ali para identificar o CEP, para depois. Eu até tento no vídeo fazer, só que eu não consegui, daí eu deixei isso para uma próxima parte.
Aí ele estava sempre calculando o frete ali como R$ 15, né? Só para a gente simular essa parte. Depois disso eu consigo preencher ali o endereço de entrega, o número, complemento, o bairro, cidade, o estado e tento finalizar o pedido. Só que quando eu tento finalizar um pedido, ele dá um erro. E daí eu vou descobrir o que aconteceu e percebo que lá no Lovable eu já estou sem créditos. E como ele está com erro, eu não consigo usar mais o Lovable para programar para mim. O que eu vou fazer? Eu vou partir para uma estratégia onde eu vou puxar esse código para o meu VS Code, vou usar uma extensão do ChatGPT para VS Code chamada Codex, e com esse Codex eu vou dar continuidade, pedir para o Codex programar para mim e resolver esse problema. Em determinado momento ele consegue e eu consigo dar continuidade ali no projeto. É óbvio que para você vai poder... O Codex é como se fosse um chat GPT, então você vai poder conversar com ele de tal maneira que ele vai te explicando certinho o que significa cada coisa para você poder dar continuidade ali no seu projeto. No meu caso, como eu já conheço um pouco mais, eu consigo otimizar as mensagens e colocar informações de uma tal maneira que ele já consegue me dar uma resposta mais assertiva, fazer aquilo que deve de um jeito mais assertivo. E depois de ter tentado uma vez com o Codex, ele ainda continuou dando erro e eu tento mais uma vez tentar corrigir. Dessa vez eu pego algumas informações do inspetor de elemento, então com o botão direito do mouse eu seleciono inspecionar elemento e tento, vejo que tem algumas informações, clico em network, lá embaixo tem o console, por exemplo, eu clico nas partes ali aquela ícone redondo com risco no meio para limpar as informações que já tinha e fazer o processo de novo. Obviamente ele vai dar erro, aí dessa vez eu vou lá no inspetor para pegar os erros que aconteceram. Então eu vejo que está com erro no Create Checkout Session, que é uma requisição que ele faz, está estourando algum erro ali. Eu vou pegar todas essas informações que estão na tela, copiar, Ctrl C mesmo, e vou lá no Codex falar, ó, essas aqui são as informações, eu mandei essas informações aqui na minha requisição, que a gente chama de payload, são os dados que eu preenchi e mandei para o Supabase, que é o que está fazendo o nosso back-end ali, ele retornou esse erro. Então eu pego todas as informações, eu entro no log lá do Supabase, então eu clico no Supabase, vou em Add Functions, que é isso que acho o Create Checkout Session, entro dentro do Create Checkout Session, vou em logs, que é a lista de quando a gente faz requisição, ele aparece ali em logs, né, o que está acontecendo. Clico no último erro que aconteceu e copio todas as mensagens também. Pego tudo isso, as informações do inspetor de elemento, as informações do log do Supabase, colo, dou Ctrl V lá no Codex, passo tudo isso para ele e fala, cara, está acontecendo esse erro, resolve para mim. E ele com todas essas informações vai conseguir fazer uma programação ali para a gente mais assertiva, né, porque ele tem mais informações do erro, o que está acontecendo. Depois disso, o Codex pede para eu rodar um comando ali no terminal mesmo, eu vou lá e faço exatamente como ele está pedindo. Ele até me falou em inglês, mas daí depois eu falo para ele me responder em português e deixar mais claro. Eu sigo exatamente o que o Codex está pedindo para fazer. Percebo que ele não está conectado na minha conta do Supabase, que deveria ser a conta que eu criei, a base de dados ali do Camisetas Personalizadas. Então o que eu faço? Eu faço o logout, aí eu faço o login novamente, daí com a conta certa, porque eu estava conectado em outra conta, e daí rodo os comandos que ele me pediu. Sempre que eu não sei alguma coisa, eu passo as informações para ele me responder, ó, rodei o comando que você pediu, apareceu isso daqui, e agora, qual que é o próximo passo? Ctrl C, Ctrl V, ele vai me falando passo a passo o que eu devo fazer. Em algum momento ele pede para eu usar o Docker, que é uma ferramenta que a gente usa para desenvolvimento, para programação mesmo. Eu vou lá, faço o download do Docker, faço a instalação do Docker e abro ele na minha máquina, é um programa como qualquer outro, e volto a rodar os comandos que ele pediu. Dessa vez ele funciona, ele dá sequência naquilo que ele precisaria fazer. Então é sempre bom você seguir o passo a passo que o Codex, que o GPT, que o Lovable está te falando para fazer. Ele vai sempre deixar uma instrução muito clara para você. E se não ficou claro, você vai lá e pede para ele deixar um pouco mais didático, um pouco mais claro para você saber o que exatamente
corretamente deve ser feito. Aí dessa vez eu faço mais um teste, pego os dados do cartão de teste e faço um teste daí do checkout, dessa vez com os erros corrigidos. Mando pagar, dessa vez ele processa e faz o pagamento aprovado. Depois eu consigo voltar para a loja e assim a gente finaliza essa parte de conectar o Stripe. Quando eu vou lá no Stripe, no dashboard do Stripe, ele já reconhece que aquele pagamento foi feito, ele está em modo de teste, já mostra para mim ali o saldo. O Luiz também tenta fazer lá e quando ele tenta fazer, porque ele entrou no sistema também, quando ele tenta fazer o pagamento, passa os dados do cartão para ele, ele consegue também. A gente percebe esse reflexo instantâneo lá no dashboard do Stripe, com os pagamentos caindo lá. Ele me pergunta a respeito do admin, né, como que ele vai saber quando cair as vendas, por onde que ele vai administrar. Eu falo para ele que é no painel admin, que a gente precisaria criar a base de dados, que por enquanto os dados que estão ali são fictícios, a gente precisaria criar as tabelas para armazenar esses dados reais e colocar um login e senha para proteger, e a gente ia fazer um deparo, ia verificar quando a pessoa fizesse o pedido, fizesse o pagamento no sistema, a gente iria lá no Stripe, ia fazer um deparo para saber qual que é o cliente que fez o pedido no nosso sistema, qual que é o cliente que efetivamente o pagamento caiu aqui. Eu mostro para ele que o Carlos Henrique lá fez um pagamento, que o dinheiro tal dia, tal data, forma de pagamento. Daí eu faço um depara com o meu sistema, porque ele vai estar mostrando, o Carlos Henrique fez o pagamento. Nesse caso, como os dados são fictícios, eu estava só explicando para ele como que iria funcionar depois do sistema finalizado mesmo, tudo conectado, tudo integrado e funcionando como deveria numa versão final. Mas a princípio, para você chegar nessa versão final, ou você usa o Lovable e pede para ele ir conectando e criando essas partes, ou você usa o Codex para ele também ir fazendo isso daí, você acabar não tendo custo ali adicional com os créditos do Lovable. Depois eu tento fazer uma conexão com a API dos Correios ou com qualquer outra que dê para a gente pegar os dados ali do retorno a partir do CEP. Peço para ele corrigir uma parte do CEP ali que ele está considerando o traço como um caractere e não está deixando colocar o CEP completo, mas não dá certo e a gente fica, no final das contas, fica por isso mesmo, né? Não consigo colocar ali a parte do CEP para ele integrar. Mas, de novo, o processo vai sempre ser o mesmo. Ou você usa o Lovable, com os créditos gratuitos que você vai ter todo dia, 5 créditos por dia, ou você usa o Lovable pago para ele programar para você, e daí você paga uma assinatura e ele vai te dar créditos mensais, ou você usa o Codex para ele também programar para você. Essa é uma forma de você, sem saber programar, conseguir criar um sistema. Obviamente, para você poder fazer um sistema real com diversas funcionalidades, diversas integrações, seria muito interessante você ter um conhecimento de programação, no mínimo um conhecimento intermediário de programação, né? Conhecimento básico talvez não seja o suficiente, no mínimo um conhecimento intermediário de programação para você de fato colocar um sistema real para rodar, né? Mas se você quiser fazer um site de apresentação de catálogo e você quiser usar aquela estratégia que eu mostrei antes para poder mudar os textos, mudar o preço e direcionar a pessoa para um WhatsApp, por exemplo, eu tenho um outro vídeo no canal que eu falo sobre isso, como que você pode mudar ali, você pede para a pessoa ser direcionada para o WhatsApp, o Lovable ou o Codex consegue criar isso para você. Você vai lá no VS Code, procura o texto em específico, onde está essa parte do WhatsApp, coloca o seu número, ou você procura lá os itens que você catalogou de maneira fixa, né? E você muda na unha, mudando igual eu coloquei camisetas personalizadas Pro. Você muda esse preço na unha, quando a pessoa quiser comprar, ela é direcionada para o seu WhatsApp para você fechar. Mas se você quiser um sistema com base de dados, com meio de pagamento online, com essa API do CEP, daí de fato vai ser preciso um conhecimento intermediário de programação para você criar um sistema mais robusto, mais completo. De repente, até mesmo esse sistema mais robusto, mais completo, se você for vender ele para alguém, é possível que você consiga criar esse esqueleto, essa demonstração com o Lovable, com o Codex, e daí você apresenta para um lead, né, um potencial cliente seu, pode fechar, de repente, um contrato com essa pessoa, e daí com o dinheiro que essa pessoa vai injetar no projeto, daí você pode ou contratar um programador, ou você pode
adquirir mais conhecimento, comprar mais conhecimento para você mesmo finalizar esse projeto que você combinou com o seu cliente através dessa captação do dinheiro do próprio cliente, né? Para você não precisar ter custos elevados ali do seu próprio bolso. Então é isso, essa foi a aula que eu gravei com o Luiz. Espero que você tenha gostado. Esse conteúdo foi bastante denso, foi bastante completo. É um conteúdo que pouquíssima gente coloca na internet mesmo, porque envolve diversas ferramentas, diversas integrações, muito conhecimento envolvido. Eu programo há muito tempo. Agora em 2025, estou com 29 anos, meu primeiro site HTML eu fiz com 10 anos de idade, então de fato é uma trajetória bem longa. Eu vivo de programação, né? Atualmente é o meu ganha-pão hoje. Faço esses vídeos para compartilhar conhecimento, porque eu quero de fato ajudar outras pessoas a fazer uma renda extra com programação ou a viver de programação. Então me ajuda compartilhando esse vídeo com alguém que você conhece, que está nessa jornada de aprender programação, ou compartilha com alguém que está a fim de fazer uma renda extra, certo? Deixa aqui nos comentários, que vai me ajudar bastante o algoritmo ali do YouTube a entregar para mais pessoas, né? O que você mais gostou, o que você gostaria que eu fizesse no próximo vídeo, que eu aprofundasse, qual dessas ferramentas você gostaria que eu aprofundasse mais num próximo vídeo. Se você gostar dessa parte de eu fazer uma aula com alguém de fato ali, a pessoa ir perguntando. Se você gostou disso, coloca aqui também para eu poder fazer mais, pegar outras pessoas ali para a gente poder fazer essa aula. O Luiz, ele não tem conhecimento nenhum de programação. Muita das perguntas dele, para quem já tem conhecimento, pode parecer muito básico, né? Muito simples, mas é de fato para mostrar que até mesmo quem não tem conhecimento nenhum de programação consegue aprender, consegue desenvolver um sistema completo aí, fazer uma renda extra e até mesmo, dependendo do tempo que você se dedicar para estudar, viver de programação. Deixa o like, se inscreve no canal e um forte abraço, até o próximo.